Abram a Bíblia de vocês, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42. E depois a gente vai para o versículo 52. Glória a Deus. 42 do Evangelho de João 6. Amém? Este Evangelho ele foi escrito para a igreja mesmo, enquanto Mateus é escrito para atualizar as profecias do Velho Testamento no Novo e mostrar que Jesus era o Messias. Marcos é escrito para o povo romano. Lucas é escrito para os gregos mesmo, o médico amado. E João depois ele traz aqui esta proposta deste evangelho, que sai dos que são sinóticos mesmo, propondo uma mensagem de Cristo, a vida de Cristo, mas para a igreja. Então tem assuntos dentro do evangelho de João que você não encontra nos outros três. Este é o evangelho da igreja mesmo, amém? E o versículo 42 diz assim: E comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? E depois no versículo 52, houve então grande discussão entre os judeus, esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer da sua própria carne? E o versículo 23, para melhor compreensão, então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a minha carne ou a carne do Filho do homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida dentro de vós. Amém, amados? Podem sentar. Quando a gente estuda a história da igreja, mas principalmente no Brasil, a primeira menção da palavra de Deus ela é encontrada ainda em 1500 e pouquinho, mesmo pós-descoberta do Brasil, não pela missa que fez ali no descobrimento do Brasil, mas por um grupo de cristãos, de crentes, chamado de huguenotes. Agora, quem eram os huguenotes? Os huguenotes eram um segmento cristão que na Europa, eles se apropriaram de um castelo que tinha por rei ou por dono um personagem chamado Hugo. E depois da morte deste Hugo, os cristãos reuniam neste castelo à noite, secretamente para adorar, para celebrar, mas principalmente para celebrar a ceia do Senhor. E daí eles começaram a pregar na Europa o conceito de que aquele castelo de Hugo estava sendo assombrado, porque eles viam movimentos, viam barulhos, viam luzes e viam algumas manifestações estranhas naquele castelo. E fato que ninguém chegava no castelo para saber o que de fato estava acontecendo, e os cristãos encontraram naquele castelo um meio de poder ocultar-se para celebrar o nome santo do Senhor e livrar também daqueles que estavam perseguindo já a igreja. E quando posteriormente descobriram que era a igreja do Senhor que estava reunindo naquele castelo, eles puseram o nome daquele segmento de cristãos que reuniam ali de huguenotes. Mas o que eles pregavam? A palavra de Deus. Mas o que o povo da Europa compreende a princípio acerca dos huguenotes? Que eles eram canibais. Agora por quê? Porque como palavra de Deus eles traziam a proposta de que deveríamos de fato comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. E não compreendendo bem este aspecto litúrgico, mas esta ordenança também de Jesus, ou este sacramento, os europeus começaram a pregar então que os huguenotes eram canibais, porque eles pregavam a necessidade de comer a carne de um tal Jesus. E quando chega-se no Brasil, então história isto é algo que a gente até tem que buscar mesmo, para remontar a nossa proposta cristã. Tem aqui uma consciência de que os primeiros cristãos que aqui chegaram
foram os presbiterianos, mas aí os luteranos tomam para si este direito, falam, não, foram os luteranos, mas quando você faz um estudo mais sistematizado da história mesmo, bíblica, da história da igreja, perdão, a gente vai compreender que os primeiros que chegaram aqui foram um grupo de huguenotes. Certo que eles não lograram êxito na evangelização, porque logo vem as caravelas, desce das caravelas mesmo, homens que tinham sobretudo um processo de colonização, já espiritual também. Então quando descobriu o país, trouxe o padre para fazer a primeira missa, e isso está em Porto Seguro, litoral do Brasil também, e ali tem uma cruz marcando como for a primeira missa celebrada. Então o pessoal pensa que em 1500 o catolicismo já implanta, né? O catolicismo ele não implanta, na realidade ele vem para colonizar os nativos mesmo, e não traz sequer uma palavra, mas traz aqui aquilo que supostamente era selvagem, era bárbaro e era de colonizador. Ou seja, a gente vai pegar os índios e vai tentar pregar a mensagem da Igreja Católica para eles. E se eles crerem? Bom, então a gente catequiza eles e batiza. E se não crerem? A gente mata. É simples assim. Esta é a história que a gente vai compreender do catolicismo ainda dentro da nossa pátria. Mas logo em 1500 e pouquinho também, chega um grupo de huguenotes, prega o evangelho, e logo em 1600 chega um grupo de presbiterianos, ajudado pelos maçons, e prega o evangelho, e posterior a isto vem os luteranos também, prega o evangelho, e se fala que a mensagem do evangelho então começa no Brasil. Logo no período de descoberta, descobre-se o Brasil, logo vem um grupo de crentes fugindo da Europa, chamado huguenotes, e estes huguenotes, eles tinham esta tradição na Europa, de que eram pessoas que praticavam canibalismo, porque pregavam a necessidade da celebração da ceia. Mas quando a gente para e analisa o que Jesus está propondo aqui para este povo mesmo, ele está propondo alguma coisa que vai muito além desta consciência que nós temos do ritual, da liturgia, da tradição, e mesmo desta complexidade de compreender o corpo de Cristo como sendo alimento. Porque enquanto o povo judeu compreendia a proposta de um alimento que era o maná, e Jesus se oferece como sendo o pão da vida, e comer a carne deste homem é ter comunhão com ele, é alguma coisa complexa e difícil. É alguma coisa que, se a gente for tentar remontar em nossas vidas, a gente vai ficar pasmado, porque ter aliança com Jesus significa participar da sua carne e participar do seu sangue. E o próprio Jesus está falando, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quando traz esta consciência, a gente fica meio que pasmo mesmo, porque ter esta relação de aliança e esta relação de um vínculo tão entranhável nos traz perturbação, e perturbação mais ainda para os que estão de fora. De maneira que quando a gente toma esta consciência da relação íntima e profunda que temos com Jesus, o Espírito Santo começa a esclarecer de uma maneira tão profunda, tão real e tão autêntica, que aí a gente não vai querer ter somente esta liturgia da ceia como memorial, mas sobretudo remontar em nós o sacrifício de Cristo, sabendo que agora há uma questão de amalgamar, ou seja, corpo de Cristo, corpo do cristão, sangue de Jesus, sangue que purifica o cristão. Logo o sangue do cristão e o corpo do cristão está para a obra de Cristo. E aí Pedro é quem traz esta compreensão primeira, quando Jesus está falando, olha, podem ir. E Pedro propõe, mas para que iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque quando o Espírito revela que comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus é comer da própria vida, e é ter vida em si mesmo, tudo quanto não queremos é ir, mas queremos ficar. E se propor, olha, mas se ficar vai ter luta, a gente luta. Se ficar vai ter tragédia, a gente encara a tragédia. Se ficar não vai ter uma relação de amistosidade,
a gente encara esta proposta também, porque aqui não é somente viver por Cristo e morrer por Ele, mas é compreender que é ter esta mensagem da carne e do sangue derramado por nós, e é ter essa mensagem também de que se Ele pagou este preço por nós, nós pagamos também, porque assim como Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia para nos dar vida eterna, assim também temos em nós a certeza que haveremos de ressuscitar um dia, porque Ele abriu o caminho, e tudo que Ele fez, Ele propôs para a igreja, para que a igreja pudesse caminhar na mesma pauta. Então o Cristo que se ofereceu, a igreja que se oferece, o Cristo que foi à cruz, a igreja que vai à cruz, o Cristo que morreu, a igreja que morre, o Cristo que ressurgiu, a igreja que há de ressurgir dentre os mortos, o Cristo que está sentado à destra de Deus, a igreja que é proposta estar sentado à destra de Cristo, porque Ele venceu e nós vencemos quando aceitamos, mas haveremos de vencer definitivamente quando estivermos à destra. Agora, como faz isto, amados? Relacionamento, comunhão, palavra de Deus em nós. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. É saber que nós não estamos aqui para agradar pessoas, e nem estamos aqui para nos agradar, mas estamos aqui para servir, adorar e agradar aquele que não se preocupou em ser Deus, mas esvaziou-se de toda a sua glória, com uma proposta única, sabendo que por sua morte haveria de resgatar a humanidade caída, mas a humanidade na sua totalidade, não aqueles que haveriam de crer na palavra de Deus, aqueles que haveriam de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus, na compreensão de que se de fato eu tenho esta vida de comunhão íntima e profunda com Jesus, então é porque o Espírito Santo logo esclareceu em minha mente, e eu compreendo que já não vivo mais eu também, mas Cristo vive em mim, e a minha vida aqui é para reluzir a glória de Deus, ou para proclamar a glória de Deus. É difícil isso? É impossível para o homem, mas é possível quando o Espírito Santo habita na vida e no coração de cada cristão. Porque aquilo que é impossível ao homem, a Bíblia diz, é possível a Deus. Estamos aqui por nós mesmos? Estamos aqui por Deus. Mas temos que viver em comunhão? Sim. Porque Deus é comunhão na pessoa dos três, como sempre falo para vocês. E a igreja em comunhão, logo é comunhão com este Deus que se manifesta na pessoa dos três. A gente comunga em unidade, em comunidade, e a gente celebra os mistérios de Deus, e Deus nos abençoa. E Deus nos permite darmos continuidade a esta nossa jornada, a esta lida cristã, que se para por agora, então é porque nós partimos para Cristo, e se não para por agora é porque nós estamos dispostos a irmos até o fim. Quem para pelo caminho, sofre problemas, tem um sério agravo na sua própria vida espiritual. Tem aqueles que são vocacionados por Deus para vir, voltar e guindar aqueles que pararam pelo caminho. Tem aqueles que exaustam no meio do caminho, mas tem aqueles que vão até a luta final e conquistam os despojos e vêm e divide igualmente para aqueles que entrarem em exaustão pelo caminho. Mas sobretudo a mensagem do Evangelho é esta: tem um caminho a ser seguido. Este caminho da resignação, este caminho da morte, este caminho é da união, este caminho é do pertencimento, é do relacionamento, é da intimidade perfeita com Cristo. Este caminho é aquele que, por mais que você queira caminhar por si só, você não vai prevalecer. Este caminho é aquele caminho que, quando você decide, por consciência do Espírito Santo na sua vida, caminhar por Deus e em Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, você vai até o fim. Porque muitos de nós nos importamos com o que as pessoas pensam acerca de nós, e principalmente dentro da igreja. Porque estamos preocupados com pessoas e não com Deus. Porque aqueles que se despreocupam com pessoas, preocupam em agradar a Deus. E aí é o próprio Pedro falando: mais importa agradar a Deus do que os homens. E nós temos esta faceta estranha, criado neste período último da igreja, principalmente nestes últimos 30, 40 anos,
pessoas que surgem no cenário para serem vistos por homens e agradar a homens, enquanto a Bíblia está chamando para você desaparecer no cenário para agradar única e exclusivamente a Deus, porque quando você serve e agrada a Deus, este um dia vai te evidenciar em vida eterna. Mas quando nós estamos preocupados em agradar homens, com certeza toda mensagem que eu levo meramente para consolá-los, ou meramente para trazer aqui um aporte que possa levá-los a caminharem por si só, mais à frente, tudo aquilo que eu falei cai por terra. Porque o reino de Deus não consiste meramente em palavras, mas em poder ou em virtudes. Palavra é boa, virtude é maior. Palavra é boa, mas a ação da cruz foi relevante. Palavra é boa, mas quando eu vou para o sacrifício, quando eu compreendo que se Ele me entregou, se entregou por mim, logo posso me entregar por Ele. E quando me entrego por Ele, me entrego para a comunidade dos eleitos. Então cada cristão tem este relacionamento íntimo, não é? E o próprio Jesus está falando, então vocês amam a Deus sobre todas as coisas, vocês se amam, ou amam o próximo como a si mesmo. Então quando eu compreendo a necessidade de me entregar a Deus, o próximo eu me entrego com facilidade. O relacionamento é íntimo, é profundo e é gostoso, porque então é o Espírito Santo que gera isto em nossas vidas. E quando perdemos o foco? Perdemos o foco de tudo. Não conseguimos viver em comunhão, nem com homens e nem com Deus. Por isso o cristão tem que ter essa certeza de que, de fato, o comer da carne de Jesus e o beber do sangue de Jesus é algo recorrente. Então, todos os dias, a ceia, aqui a gente tem por tradição, as igrejas de Cristo têm por tradição fazê-la todo primeiro dia da semana, então todo domingo. A gente convencionou fazer aqui, então, todo domingo último de cada mês, não é? Bom, mas quebrou a tradição das igrejas de Cristo? A Bíblia ela não está me ordenando para celebrá-la todos os domingos, senão que traz um relato histórico. E aí a gente tem esta liberdade para celebrá-la sim, não é? Mas compreendendo que esta ceia, este símbolo de hoje, é aquilo que a gente faz todos os dias. Todos os dias eu como a carne de Cristo, todos os dias eu bebo o sangue de Cristo, todos os dias eu me crucifico, todos os dias eu me anulo, todos os dias eu quebro meu ego, todos os dias eu devo perder a razão, porque para ter Cristo você não tem que ter razão. Todos os dias eu permito Cristo habitar na minha vida profundamente, todos os dias tenho uma vida de relevância cristã, de postura cristã, de adoração cristã, de subserviência cristã. Bom, e se eu quiser fazer campanha para prosperar e para enriquecer, não é aqui. Porque a mensagem do Evangelho é mensagem de cruz. É mensagem de sacrifício. E se Deus quiser me abençoar? Não, Ele abençoa. É certo que Ele abençoa. Mas a questão de não ter que fazer do púlpito ou da igreja alguma coisa que traga um resultado financeiro imediato, não vai trabalhar caráter, não vai trabalhar a consciência de um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Mas a consciência de que este Deus que nos chamou em Cristo Jesus e nos ungiu com o Espírito Santo, Ele já põe em nós que a quebra da avareza é alguma coisa que a gente tem que fazer continuamente, porque é idolatria, e a quebra do meu eu é alguma coisa também que a gente faz continuamente, para que o Espírito Santo habite em nós. E quando Ele habita, irmãos, a gente celebra. Quando o Espírito Santo habita em nós, a gente não olha defeito no irmão. A gente consegue ver virtude no irmão. Quando o Espírito Santo habita em nós, a gente consegue santificar aqueles a quem estamos do lado, porque nós somos santos. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós deixamos de sermos tóxicos. Quando o Espírito Santo habita em nós, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas.
os nossos olhos vai ser luz. Propor que eu vou estar olhando bem, compreendendo bem, olhando com misericórdia, olhando com compaixão, olhando querendo acolher e acudir, olhando querendo trazer para o bojo do relacionamento íntimo e profundo. Quando o Espírito Santo habita em nós, tudo quanto não queremos é aparecer, não queremos ser protagonista na história que é de Deus, mas queremos sequer sermos coadjuvantes, senão que servos, somente servos, porque esta é a condição mais alta mesmo de um cristão que compreende. Olha, eu decreto, ainda ontem, olhando um programa, logo o pastor que está ali à frente, eu decreto a sua vitória, não é? A gente não decreta nada. Como que se vai decretar alguma coisa para Deus? Teologia do decreto é farsa. Você é servo, servo não decreta, servo obedece. Decretos vêm de Deus. E se está decretada a palavra de Deus, você tendo juízo, você vai obedecê-la. E se a Bíblia está te mandando mortificar a sua carne, você vai mortificar a sua carne. E se a Bíblia propõe, eu sou o pão da vida, você vai compreender, Ele é o pão da vida. E se a Bíblia propõe, a quem não comer desta carne, beber deste sangue, não tem parte comigo no meu reino, ou no reino do meu Pai, tudo que nós queremos é estarmos partilhando do que Jesus ofereceu para cada um de nós. Então estarmos aqui redunda em relacionamento íntimo com Cristo, relacionamento íntimo com cada cristão, amando a Deus, amando o próximo, e jamais tendo quebras, ou quedas de braço e quedas de opinião, para ver quem prevalece, quem é melhor. Porque aquele que é melhor, ele não precisa de salvação. Já pode sair e fazer o que tem que ser feito. Mas aquele que compreende que carece da graça e da misericórdia, tudo que ele vai compreender é que ele não é melhor em nada. No reino de Deus, só tem um que é bom. E Jesus, ele está aqui, e chega um jovem advogado e chama ele de bom mestre. Ele olha bem para aquele rapaz e ele traz uma resposta interessante. Quem é bom? Senão o Pai, que é o Pai que está no céu. Quem é bom? Nós não somos bons. E quando Jesus fala isso também, ele está logo trazendo uma outra proposta também. Não precisa me chamar de bom mestre, porque eu sou Deus. É isso que ele está falando em segunda análise também. Então você tem que compreender que bom é Deus. Homens, eles conseguem ser razoáveis quando servem, quando adoram, quando partilham, quando têm comunhão. E nesta manhã, irmãos, tudo quanto estamos fazendo é isto. Abrindo mão do que somos, do que temos, do que pensamos, de ideais, de ideologias, para abraçar a revelação da palavra de Deus e para ter comunhão profunda com Cristo. E se tendo comunhão profunda com Cristo me faz prosseguir, prossigo. E aqueles que estão ao meu lado caminham comigo. Bom, mas devo olhar para eles como o cristão olha, com olhar de misericórdia, de amor e de compaixão. Mas eu vou fazer um grupinho de pessoas diletas ou seletas? Não. Porque o reino de Deus, ele é um só. O reino dos homens são muitos. E nós estamos aqui em detrimento do reino de Deus. Não estamos aqui em detrimento de qualquer outra coisa. Estamos aqui nesta manhã mesmo em detrimento daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Não abrimos mão, não negociamos isto e nem sequer barganhamos isto. E nisto eu quero trazer para vocês esta proposta última. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna em vós mesmos. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Em verdade, ou estas verdades, disse Jesus enquanto ensinavam na sinagoga, enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum, ou vila de Naum. Então, irmãos, é Cristo em nós, esperança da glória. É a proposta de Paulo. E não podemos trazer nenhuma outra realidade que omita a glória de Cristo em nossas vidas. Mas tudo aquilo que remonta à glória de Cristo na minha vida tem que ser alguma coisa praticada cotidianamente. Bom, mas eu sou bom para praticar? Também não. Vivemos por Deus. E se há alguma coisa de bom em nós, também foi feito por Deus. E se habita alguma coisa de bom em nós, é Deus. E aí, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Mas aí Paulo, ainda mais à frente em Gálatas, ele está falando, produzam frutos. E depois em Coríntios 12, ele está falando, mas tem dons para vocês exercitarem com amor também, para trabalhar no meio deste povo. E não se preocupe qual é a sua função no corpo, mas seja funcional. Porque um corpo tem olho, tem nariz, tem boca, e Paulo chega a propor, aqueles membros que menos reputamos são os que mais precisamos deles. Então a vida cristã é assim, e se tem glória, ela sempre tem que ser para o alto, não horizontalizada, sempre é para Deus. Amém? Amém, amados? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo logo a gente entra em contato.